Ela tinha apenas 9 anos quando saiu para brincar com a sua vizinha de 6 anos na floresta e depois de 3 dias desaparecida, ela foi encontrada enterrada em uma cova rasa a 15 minutos da sua casa. Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você vê o canal certo. Então já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa eu curtir agora de início porque me ajuda muito. E se você quiser, me segue nas minhas outras redes porque lá a gente consegue ter um contato bem mais próximo. Bom, recado dado, então vamos para o caso de hoje. Elizabeth Olten tinha 9 anos de idade e era caçula de 3 irmãos e filha de Patty Olten. Elizabeth e sua família moravam na pequena cidade de St. Martin, no Missouri, que tinha pouco mais de 1000 habitantes. A Elizabeth era uma menina muito divertida, ela amava teatro e um dos seus sonhos era ser atriz. Inclusive, ela tinha recentemente passado em um teste para uma peça da escola, então ela estava se sentindo muito realizada, super empolgada. E de acordo com amigos e familiares, a Elizabeth era uma menina muito doce, muito alegre, super inocente e muito gentil também. A Elizabeth, em particular, ela tinha um relacionamento muito próximo com a mãe dela, elas eram muito amigas. Inclusive, elas faziam muitas coisas juntas, elas cozinhavam, brincavam, então assim, elas realmente eram assim, unha e carne, elas praticamente não desgrudavam uma da outra. Em 21 de outubro de 2009, era uma quarta-feira, a Elizabeth e os irmãos dela já tinham chegado em casa da escola e a Patty, a mãe dele, estava fazendo o jantar, já era mais ou menos ali 5 horas da tarde, até que uma vizinha deles, uma amiguinha da Elizabeth chamada Emma, de apenas 6 anos, ela acaba tocando ali na campainha da família e pedindo para Patty deixar a Elizabeth sair para brincar um pouco com ela. Inicialmente a Patty não queria deixar a Elizabeth sair para brincar porque já faltava bem pouco tempo para o horário do jantar, que era a hora que todo mundo se reunia ali, a família e tudo mais. É a refeição principal do dia, então é meio que um horário assim da família. Então ela não queria deixar a Elizabeth sair. Porém, as meninas acabaram insistindo bastante, como a Emma morava só a 4 casas ali dela na vizinhança, ela achou que tudo bem, desde que a Elizabeth voltasse para casa até 6h15 em ponto. Então elas teriam cerca de 1 hora para brincar e a Elizabeth voltaria no horário do jantar. Então elas rapidamente aceitaram e saíram para brincar juntas. Então quando deu 6h30, mais ou menos 15 minutos depois do horário combinado com a Elizabeth, a mãe dela, a Patty, começa a ficar preocupada porque a Elizabeth era bem pontual. Ela não ia quebrar esse acordo jamais, então ela acaba ficando bem preocupada porque a filha não chegou ainda em casa. Então ela liga para o celular da Elizabeth, só que a menina não atende. Então ela acaba ligando para Karen, que é a avó da Emma, que seria a vizinha, né, a dona da casa. E aí ela pergunta para a Karen se a Elizabeth teria chegado por lá, se ela tinha visto as meninas, para que pedisse que a Elizabeth voltasse para casa porque eles já iam jantar. Só que a Karen disse que a Elizabeth não foi para casa dela, inclusive ela nem sabia que a Elizabeth tinha saído com a Emma, então ela não tinha visto as meninas naquela tarde, não sabia onde elas estavam. Então a Patty ela fica desesperada, preocupada com o sumiço da filha, é uma criança, né? Então ela acaba ligando para a polícia e assim que a polícia chega, eles já iniciam o processo de buscas, porque realmente era uma criança muito pequena para estar à noite desaparecida, era uma área de bastante floresta, assim, atrás das casas, então eles ficaram com receio de, tipo, ela ter ido pra floresta, ter se machucado, e a cada momento que se passasse ia ficar mais escuro, ia ficar mais difícil de encontrar a menina. Então já de imediato eles começaram o processo de buscas. A casa onde a Patty morava ficava bem próximo de uma floresta, então a equipe de busca focou bastante na área, porque seria um local onde provavelmente a menina poderia ter ficado, se machucado ou mesmo ter sido levada. E a polícia também fez uma busca tanto na casa da Patty quanto na casa da avó da Emma, inclusive todos prestaram depoimentos, tanto os irmãos, a mãe da Elizabeth, quanto a Emma, os avós e os 2 irmãos da Emma que estavam em casa naquele dia. Porém, ninguém tinha nenhuma notícia da Elizabeth, então a polícia meio que ficou às cegas, não sabia nem por onde começar. Porém, a comunidade começou a ajudar bastante nessas buscas para tentar encontrar a menina o mais rápido possível. Era uma cidade bem pequena, então era tipo aquela cidade que praticamente todo mundo se conhecia e todo mundo conhecia a Elizabeth. Então, todo mundo ficou meio comovido e começou a buscar a menina também para tentar encontrá-la. De acordo com a Emma, quando ela e a Elizabeth saíram para brincar, as duas foram brincar pela floresta que ficava na parte de trás das casas das vizinhas. Quando deu o horário de 18h15, a Elizabeth teria voltado para casa conforme tinha combinado com a mãe. A Emma disse que nesse horário, quando ela começou a ir embora, ela apenas acompanhou a menina se afastando, seguindo o caminho da casa dela, e essa teria sido a última vez que ela
viu Elizabeth. Durante as investigações, a polícia não encontrou nenhuma evidência que a Emma tivesse feito algo contra a Elizabeth, até porque ela também era bem pequena, mas eles acreditavam que provavelmente quando a Elizabeth estava voltando para casa, ela se perdeu no caminho e acabou se machucando, ou alguém poderia ter levado ela, ou mesmo ela ter ido para algum outro lugar. Só que a mãe da Elizabeth, a Patty, ela disse que de forma alguma a filha dela teria saído da direção da casa, porque ela conhecia muito bem aquele caminho e ela tinha muito medo do escuro, então ela não ia ficar no escuro dentro de uma floresta passeando como se tivesse alguma coisa para fazer. Então ela não acreditava que a filha tivesse ido para outro lugar a não ser em direção da casa dela. Naquela noite, então, cerca de 300 pessoas estavam ajudando nas buscas de forma ativa, mas o terreno era com muita floresta, tinha alguns lagos, também era um terreno bem íngreme, era uma área bem difícil assim de você fazer buscas. Então, como eles não tiveram sucesso durante a madrugada, logo pela manhã eles começaram a distribuir cartazes de criança desaparecida com a foto da Elizabeth estampado nos cartazes. Eles rapidamente também acionaram o FBI para participar das buscas, e como as buscas elas foram se intensificando, então cada carro que entrava ou saía da cidade era revistado e as pessoas eram entrevistadas pela polícia. Inclusive, eles entrevistaram também todos os criminosos daquela área que já tinham sido envolvidos em crimes sexuais para entender se algum deles estaria envolvido nesse caso. A polícia também mobilizou equipes de mergulho para analisar as lagoas da região e também usaram helicópteros e cães farejadores para ajudar nas buscas da menina. Em paralelo a essas buscas, a polícia também começou a investigar o sinal do celular da Elizabeth. A mãe dela disse que ela sempre andava com celular, então eles começaram a vasculhar ali naquela região se tinha tido algum sinal diferente que poderia ser do celular da Elizabeth, para tentar encontrar onde é que a menina estava antes dela desaparecer. Já fazia cerca de 24 horas que a Elizabeth tinha desaparecido quando a polícia recebeu as informações sobre o celular. Nessas informações foi identificado que ainda estava ligado e o sinal estava vindo de uma área de mata próxima à casa da Emma. Porém, quando a polícia começou a fazer a busca nessa região ali próxima da casa da Emma, onde o sinal tinha aparecido, eles acabaram perdendo o sinal porque já fazia cerca de 24 horas que a menina tinha desaparecido, então provavelmente o celular tinha descarregado, então eles acabaram tendo muita dificuldade de encontrar a exata posição que estava o sinal, porque realmente era uma mata muito fechada, uma floresta muito íngreme, então eles não conseguiam saber exatamente de onde tinha vindo o sinal do celular, já que ele tinha sido descarregado. Ao analisar os registros de chamadas e mensagens da Elizabeth que ela teria recebido no dia do desaparecimento, a polícia também conseguiu identificar ligações e mensagens da mãe e também de uma menina chamada Alyssa. Alyssa Dailene Bustamante, de 15 anos, nasceu em 28 de janeiro de 1994 em Collie County, no Missouri, nos Estados Unidos, e ela morava com a avó Karen desde 2002 e a sua meia-irmã Emma e outro irmão mais novo, já que sua mãe tinha problemas com drogas e seu pai estava preso por agressão. Então, quando a polícia retorna para casa da Emma para tomar mais alguns depoimentos, inclusive depoimentos da Alyssa, que tinha tido o registro de chamada no celular da Elizabeth, a Emma, ela diz que precisa contar mais algumas coisas sobre aquele dia e diz que vai prestar um depoimento para a polícia. E nesse novo depoimento, a pequena Emma diz que naquele dia quem pediu para chamar a Elizabeth para sair para brincar tinha sido a sua meia-irmã Alyssa, que elas tinham ido brincar na floresta e que em certo momento daquele dia a Alyssa acabou chegando e começou a brincar com elas. A Emma também conta que quando elas começaram a brincar na floresta e que a Alyssa chegou, ela pediu para Emma voltar para casa porque ela queria brincar sozinha com a Elizabeth, só que foi no exato momento em que a Elizabeth teria dito que iria para casa porque tinha dado o horário. Então, nesse momento é o momento que ela vê a Elizabeth indo embora e volta para casa dela, para casa da avó dela, para brincar ali na área do quintal, e ela não sabe mais o que aconteceu naquele dia. Então, depois desse depoimento, a polícia consegue encaixar a ligação da Alyssa, que seria basicamente nesse horário em que a Elizabeth teria ido para casa dela. Provavelmente a Alyssa teria ligado para Elizabeth para ela voltar para a floresta para que elas pudessem brincar um pouco mais. Tanto é que a Emma complementa no depoimento dela que assim que ela viu que a Elizabeth estava indo embora, ela voltou para casa dela, começou a brincar sozinha no quintal e provavelmente a Alyssa e a Elizabeth teriam ficado algum tempo sozinhas brincando. Nesse mesmo depoimento, a Emma disse que passou algum tempo brincando ali no quintal sozinha e
e em determinado momento ela acaba caindo e se machucando, e nesse momento a irmã dela, a Alyssa, chega para socorrer ela e ela percebe que na roupa da irmã tem algumas marcas que pareciam ser marcas de sangue. Então depois de tudo isso, a polícia chama a Alyssa para prestar alguns depoimentos e ela parecia bem aberta a cooperar e ajudar a encontrar a Elizabeth, mas disse que naquele dia teria passado o dia inteiro na escola, então não tinha como ajudar muito no caso da Elizabeth. Porém, como a polícia já sabia do depoimento da irmã da Emma, eles não acreditavam muito no depoimento da Alyssa e eles começaram a desconfiar da menina. Já estava no segundo dia de buscas até que um grupo ali voluntário nas buscas acabou encontrando um buraco que parecia ter sido recém-cavado e parecia muito com uma cova rasa. Então eles acharam muito estranho e acabaram chamando a polícia para que eles pudessem olhar se tinha alguma coisa estranha ali na região. Quando a polícia chegou nesse determinado local, eles começaram a fazer uma busca ali na região para ver se encontrava algum corpo, alguma coisa. Eles acabaram não encontrando nada, só o buraco mesmo. Porém, eles acabaram lembrando que quando eles fizeram as buscas na casa da Emma, da avó da Emma, eles perceberam alguns buracos bem similares com aqueles na parte do quintal. Então, eles provavelmente acharam que teria sido a mesma pessoa que tinha feito aqueles buracos ali no quintal da Emma, seriam a pessoa que fez ali o buraco, provavelmente na floresta, porque realmente era bem parecido com covas rasas. Então, imediatamente a polícia solicitou um mandado de busca para fazer uma investigação mais apurada na casa da Emma e da Alyssa, e quando eles iniciaram essa investigação, ao entrar no quarto da Alyssa, a polícia encontrou um quarto todo revirado com desenhos bizarros e várias coisas escritas de sangue na parede. Nesse quarto, a polícia também encontrou um desenho de um contorno de uma pessoa e ao lado tinha escrito o nome Emma, e esse nome estava escrito em sangue, que provavelmente era da Alyssa. A polícia também encontrou diversas cartas do pai da Alyssa que teria sido enviado da prisão e apreendeu o seu diário. Nesse diário foi observado que tinha uma última página que tinha um trecho rabiscado, mas que dava para ler as palavras cortar e garganta. Apesar dessas bizarrices encontradas no quarto da Alyssa, a polícia não podia simplesmente pegar a menina e acusá-la, porque eles não tinham provas de que ela tinha estado com a Elizabeth naquele dia, exceto pelo depoimento da Emma, que era apenas uma criança muito pequena. Então eles não poderiam simplesmente prender a menina, mas eles acharam toda aquela situação muito estranha e chamaram a Alyssa para prestar um depoimento formal na delegacia. Antes mesmo da Alyssa chegar na delegacia para prestar esse depoimento, a polícia fez mais algumas investigações sobre o passado da menina e se depararam com coisas ainda mais estranhas. De acordo com relatos de familiares, a Alyssa tinha sido diagnosticada com depressão severa quando entrou na adolescência e nessa época ela começou a se machucar e ter comportamento suicida. Depois de overdose, ela foi levada para um hospital e realizou um tratamento, mas ao finalizar o tratamento, a situação dela piorou e o seu comportamento se tornou cada vez mais violento. Nas redes sociais, a Alyssa passou a postar conteúdos agressivos e começou a falar que seus hobbies eram matar e machucar pessoas. E de acordo com alguns relatos de alguns amigos, eles contam que vez ou outra, a Alyssa comentava que queria saber qual era a sensação de matar uma pessoa e que um dos seus sonhos era incendiar uma casa com a família dentro. A polícia também encontrou um vídeo publicado pela Alyssa no seu canal do YouTube, onde ela induz os seus dois irmãos mais novos a tocarem uma cerca elétrica, sabendo que eles iriam se eletrocutar, e fica rindo da situação. Então, depois de reunir todas essas evidências e ler o diário da Alyssa, o delegado ele chama a Alyssa para fazer aquele depoimento formal e ela vai para tentar ajudar, supostamente, a encontrar a Elizabeth. Nesse depoimento, a Alyssa mantém a história que naquele dia tinha passado o dia na escola, porém, nesse momento, a polícia já sabia que ela não tinha ido para aula naquele dia do desaparecimento da Elizabeth. Ela disse que quando chegou da escola, fez um passeio entre 4h30 e 5 horas na floresta, mas rapidamente voltou para casa e disse que ficou no quarto dela até que ouviu a Emma gritando no quintal e pedindo ajuda. E foi apenas nesse momento que ela saiu de casa novamente. A Alyssa também disse que depois de ajudar a irmã, ela volta para casa e em seguida todos saem para a igreja e só retornam por volta de 8 horas da noite. Então o detetive começa a questionar a Alyssa sobre os buracos que tem ao redor da casa dela e o buraco encontrado na floresta, e a Alyssa simplesmente diz que às vezes ela cava esses buracos porque ela gosta e porque às vezes ela utiliza esses buracos para enterrar alguns animais mortos.
O detetive pergunta para Alyssa que tipo de pessoa poderia machucar uma menina de 9 anos e ela apenas encolhe os ombros e responde que não conhece ninguém doente que faria esse tipo de coisa. Ela ainda complementa dizendo que achava que a Elizabeth não teria fugido sozinha porque ela tinha apenas 9 anos, mas acreditava que ela poderia ter sido sequestrada por alguém. Então, para finalizar o interrogatório, o detetive ele pergunta para Alyssa sobre os itens que eles pegaram na casa dela e ele diz que pegou o diário dela e que leu o diário dela e que na última página teria um rabisco que ela teria supostamente escrito que teria relação com a Elizabeth. Então, naquele momento, sabendo que tinha sido descoberta, a Alyssa começa a chorar e muda o depoimento dizendo que estava na floresta com a Elizabeth, que a menina tinha caído e morrido instantaneamente. Então, como ela tinha ficado desesperada e não sabia o que fazer, ela resolveu queimar o corpo da garota e jogar em um riacho da região. Porém, o detetive sabia que aquela história não era verdadeira porque no diário estava escrito: "Eu acabei de matar alguém, eu estrangulei e cortei sua garganta. Eu esfaqueei, agora ele está morto. Não sei mais como me senti nesse momento, foi incrível. Eu estou muito nervosa e trêmula, mas tenho que ir para a igreja agora, hahaha." Então, depois de confrontar a Alyssa sobre o que ela realmente tinha escrito no diário, a menina finalmente começou a contar mais detalhes da história e ele acabou percebendo que não foi um crime acidental, e sim um crime premeditado pela Alyssa. A investigação constatou que o crime realizado pela Alyssa tinha sido premeditado, uma vez que a Alyssa já teria ido encontrar a Elizabeth com a faca de cozinha. Então, depois que a Emma foi embora, a Alyssa teria caminhado por cerca de 15 minutos floresta adentro com a Elizabeth, com a desculpa que queria mostrar algo para a menina. Ao chegar em um determinado lugar da floresta, a Alyssa bateu na cabeça da Elizabeth, estrangulou, cortou a garganta da menina e esfaqueou a menina diversas vezes. Então, para se livrar do corpo, levou o corpo para um buraco que tinha cavado dias antes do crime. Ao chegar em casa, ela teria escrito o que aconteceu no diário e em seguida se arrumou para ir para o baile da igreja local, enquanto a polícia procurava a Elizabeth Holt. Depois de confessar o crime, a Alyssa contou exatamente onde deixou o corpo da menina e foi imediatamente presa. Então, após 3 dias de buscas, o corpo da Elizabeth foi encontrado a 15 minutos de distância da casa da Alyssa. Uma semana após o desaparecimento da Elizabeth, a menina foi sepultada e no seu enterro estavam cheios de pessoas e todos homenagearam a menina levando um balão rosa, já que era a cor favorita dela. O namorado da Alyssa na época, ele também foi chamado para prestar depoimento porque a polícia acreditava que talvez ela tivesse tido ajuda no caso. Ele foi inclusive submetido a um teste de polígrafo, porém foi descartado qualquer participação do garoto. Então a Alyssa ela foi acusada em homicídio em 1º grau e a comunidade ficou chocada com a situação. Eles ficaram tão indignados com tudo que aconteceu, com a frieza que ela cometeu o crime, que eles fizeram uma petição para que a Alyssa fosse julgada como um adulto. Isso porque além da cova que tinha sido cavada para esconder o corpo da Elizabeth, tinham outras 2 covas próximas que eram mais ou menos do mesmo tamanho, que a polícia acreditava que a Alyssa teria cavado para esconder o corpo dos 2 irmãos. Então ela acredita que eles acreditavam que ela tinha planejado realmente tirar a vida das 3 crianças. Então, em novembro de 2009, um juiz decidiu aceitar a petição e a Alyssa foi julgada como adulta. Até que em junho de 2011, durante o julgamento, a defesa da Alyssa solicitou a anulação do depoimento da Alyssa realizado em 2009, devido à sua idade na época. Então, o juiz considerou que aquela parte do depoimento não poderia ser utilizado, então o julgamento foi adiado para o início de 2012. Nesse novo julgamento, a promotoria ofereceu um acordo para que a Alyssa fosse julgada por homicídio em 2º grau e não mais em 1º grau como tinha sido inicialmente. Então a Alyssa retirou a sua declaração de culpada por assassinato em 1º grau e se declarou culpada por assassinato em 2º grau, o que lhe possibilitou escapar da pena de morte. Como parte do acordo, a Alyssa teria então que contar o que tinha realmente acontecido no dia do crime em frente a todos do julgamento. Durante todo o depoimento, onde ela teve que explicar tudo o que aconteceu naquele dia, a Alyssa não demonstrou nenhum remorso, nenhum arrependimento do que fez com a menininha de 9 anos. A Alyssa foi então condenada à prisão perpétua pelo assassinato em 2º grau, mais 30 anos de prisão por ação criminosa que deveriam ser pagas consecutivamente. Porém, alguns meses depois de receber essa pena, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que jovens não poderiam receber penas de prisão perpétua automática sem a possibilidade de liberdade condicional. Então, após 30 anos de pena, a Alyssa vai poder buscar a sua liberdade condicional. Posteriormente, a Alyssa ela foi atendida por diversos profissionais de saúde mental e ela foi diagnosticada com depressão grave e também transtorno de personalidade limítrofe. Atualmente ela tem 29 anos e continua cumprindo sua pena.